Dando continuidade agora, nós vamos falar sobre o quinto passo da metodologia da tríade do tempo, que é a execução. É aquele momento em que finalmente nós vamos pegar tudo aquilo que a gente já produziu em termos de identidade, em termos de metas, em termos de organização, planejamento, e agora vamos levar isso para finalmente execução, porque no final das contas é o que a gente quer o resultado, a gente quer atingir tudo aquilo que a gente já antecipou lá no planejamento, ok? E uma das grandes questões que aparecem quando a gente fala de trabalhar a execução e fala de gerir todo aquele planejamento anual, mensal e semanal, é que quando a gente vai olhar para o nosso dia, beleza, entendi tudo que eu tenho que fazer, mas e agora? O que eu faço primeiro? Qual que é o meu primeiro lugar? Lembra de prioridades? Qual que é a minha prioridade, afinal de contas? E qual que é o melhor horário para eu fazer isso aqui? Ou será que, apesar de ser minha prioridade, porque é mais importante, eu devo começar com isso, por causa dessa questão do horário, do contexto onde é que eu estou, da energia que eu tenho disponível na minha mente, no meu corpo. E as pendências de ontem, como é que eu lido com isso? Todas essas questões a gente vai avaliar agora com um pouco mais de cuidado para sugerir algumas coisas para para que você consiga desenrolar esse emaranhado de questões que podem aparecer na sua cabeça. E para isso foi criado o conceito de meu dia de trabalho. Mais uma vez, é uma sugestão do Christian Barbosa, mas que com adaptações vai ser apresentado agora para você, de maneira que você consiga organizar de fato o seu dia de trabalho aqui, o seu expediente, seja ele de meio-dia às 19, ou seja qual for o horário, você vai usar esses conceitos aqui para que você consiga organizar e de fato dar a priorização, a organização do seu dia, ok? E dentro desse seu dia você vai trabalhar com 3 atividades. Nós já falamos dessas 3 atividades em outras oportunidades, mas eu quero relembrar você. A primeira atividade são as tarefas, são aquelas atividades que você tem que fazer, mas que não tem horário nem de início nem de fim. Você pode, teoricamente, fazer seja no começo, no meio ou no fim do seu expediente. As reuniões é um outro nome para que a gente chamou em outro momento de compromisso. São aquelas atividades, aquelas tarefas que têm data de início e de fim, ok? São momentos que vão ser bloqueados bem específicos dentro do seu dia. E o conhecimento é aquilo que você produz como resultado do seu trabalho. Um relatório, uma pesquisa, um memorando, um ofício, tudo isso é um conhecimento organizado e produzido como decorrência do seu trabalho. E mais uma vez, o número 3, são passos dentro da prioridade, são 3 passos que nós vamos explorar agora. Se você seguir esses simples 3 passos, as suas chances de se organizar muito melhor do seu dia aumentam expressivamente, ok? Os passos são revisar pendências, calcular a duração e priorizar. Revisar pendências tem a ver com você olhar o dia anterior, avaliar o que foi feito e principalmente o que não foi feito. O que ficou para trás? Será que tem alguma coisa aqui que ficou na minha caixa de entrada? Será que tem algum e-mail que passou despercebido? Conversar com a equipe e perguntar, pessoal, o que faltou de ontem sobre aquele projeto que a gente começou? Aquela demanda que chegou no final do dia, como é que foi resolvido? Faltou alguma coisa? E você avaliar toda essa pendência e pensar o que fazer com ela a partir de agora. E aqui vão algumas sugestões. Se no momento da revisão da pendência você identificar alguma coisa que dá para fazer em até 2 minutos, você não precisa nem trazer isso para o seu dia atual. Resolve imediatamente. Se era só marcar lá, acusar o recebimento de um e-mail, se é só mudar alguma coisa de lugar, se é só triturar o papel, se é só arquivar, se é só fazer qualquer coisa que você leve no máximo 2 minutos, você não precisa sequer botar isso lá na sua agenda, na sua priorização. Pega e resolve ali mesmo. Por quê? Porque aí sua lista do dia atual, do dia presente, vai ficar muito menor, você não vai ficar com aquela sensação de que você tem muita coisa para fazer, principalmente uma coisa que dá para ser resolvida. E aí, nesse caso, olha só que interessante, isso se torna uma prioridade, não em termos de importância, mas em termos de ser feita primeiro. Porque ela tem um papel, se realizar aquilo, apesar do resultado disso não ser tão expressivo ou ser importante, mais importante do que isso é o impacto que ela vai causar na sua organização diária e, obviamente, aquela sensação de conclusão que a gente tem quando a gente risca uma tarefa, quando a gente elimina alguma coisa da nossa agenda, você vai já começar o seu dia animado e empolgado com isso aí. Segunda coisa, se for só uma nova informação essa pendência,
um conhecimento novo, alguma coisa que chegou nova como um e-mail, por exemplo, você pode simplesmente colocar numa caixa específica de entrada, você pode colocar num arquivo, você pode colocar na gaveta, em algum dos meios que você criou para se organizar, lembra lá na organização, você pode colocar lá para uma consulta futura, para você depois avaliar se aquilo tem alguma relevância para um trabalho diferente, para um trabalho posterior. Não se ocupa com essa nova informação, não estuda essa nova informação se ela não está relacionada com o que você está fazendo no dia, ou com que se não está relacionado com as metas da semana e do mês. Lembra do alinhamento anual, mensal e semanal? Se ela não está alinhada, se ela pode servir para um outro momento, para um outro projeto, deixa ela como referência, mas não gasta sua energia avaliando aquilo lá. E outra coisa, se for realmente preciso resolver aquilo, se aquela pendência que não foi feita ontem ou semana passada tem que ser feita de forma até urgente, coloca isso na sua tarefa dos seus dias, na priorização que a gente vai falar já já, porque realmente você tem que resolver logo isso. Se for importante e ainda não virou urgente, é melhor você evitar. Se já virou urgente, você já não tem nem mais prazo, você tem que fazer hoje e pronto, ok? Então a gente simplifica. Se dá para ser feito, eu faço. Se é uma referência futura, eu arquivo. Se eu vou ter que fazer, mas vai me custar mais tempo, coloco no dia para eu resolver. Você já revisou suas pendências, esse processo aqui pode levar, dependendo do número de atividades que você tem aqui que são rápidas, pode levar de 15 a 10 minutos, dependendo da sua agilidade, da sua prática aí. À medida do tempo você vai, obviamente, ficando mais confortável com esse processo e vai fazendo até intuitivamente, ok? Segundo passo da priorização diária do conceito de meio dia de trabalho é calcular a duração das atividades, das tarefas, das reuniões e do conhecimento que você tem que gerenciar durante o seu dia. E aí é muito simples. A primeira coisa que você vai fazer é listar todas as tarefas que você tem que cumprir. As atividades daquele dia, claro, inspirados pelo planejamento semanal. Olha lá, o que eu tenho que entregar essa semana? Bom, dentro dessa entrega semanal proposta, o que eu posso fazer? Ou imaginando aquela meta que eu subdividi, que eu coloquei lá, meta simples, bem baixinha, o que eu posso fazer para atingir isso hoje? Ou para começar o atingimento dessa meta? Isso. Opa, mas eu lembrei que em determinado momento no meu expediente eu tenho uma reunião e eu vou precisar listar essa reunião para bloquear aquele período de tempo, sendo que quando estou na reunião não vou realizar nenhuma outra tarefa, ou pode ser que tenha uma tarefa a ser realizada na reunião, e você coloca elas juntas, ok? Esse tempo aqui que eu coloquei de 5 a 10 minutos não é a duração, tá? É o tempo que você pode levar para fazer isso aí. Não gasta muito tempo pensando e tentando elucidar as tarefas que você tem que fazer. Você, na verdade, vai executar aquele princípio que eu falei de descarregar. Tira da sua cabeça tudo que você sabe que tem que ser feito, inclusive trazendo a pendência do dia anterior, que você já identificou que tem que ser feita também nesse mesmo dia. Depois, você calcula a duração de cada uma. Mas antes de calcular, obviamente, você vai ter que estimar o tempo de duração daquela atividade. Se você tem que fazer uma pesquisa, se você tem que preparar um memorando, se você tem que fazer uma ligação, talvez você vai ter que estimar um período ali curto. Se você tem uma tarefa mais complexa, isso vai aumentando a dificuldade de precisar ou de estimar um tempo. De qualquer forma, a sugestão é que você adicione 20 minutos a esse tempo que você estimou. Se você costuma ou pensa que costuma fazer algo em 1 hora, coloca 1h20. 30 minutos, coloca 50 minutos. Por quê? Essa margem que você ganha é a margem de erro da sua estimativa. E pode ser que você faça em menos tempo, ou realmente faça nos 30 minutos, ou aconteça alguma coisa e você precisa do tempo da margem que você colocou. De qualquer forma, à medida que você vai praticando e vai entendendo essa atividade, à medida que você para pensar no que você está fazendo em termos de duração de atividade, você vai ganhando experiência e a sua precisão aumenta, a sua estimativa agora se aproxima mais da realidade. Nas próximas vezes você consegue ser mais preciso para entender melhor como você funciona, qual o tempo que você precisa de trabalhar, quais são as pessoas que às vezes você tem que envolver e que custa mais tempo envolver essas pessoas. Tudo isso você vai entendendo para facilitar o seu trabalho. Está aqui um exemplo, você pode organizar o horário como um todo e aí você percebe que a única coisa que tem um horário pré-estabelecido é o compromisso ou a reunião que já está marcada de 2 às 4, 14 às 16.
Agora, em termos de prioridade, veja que essa pessoa priorizou um agendamento médico. Talvez aqui no serviço médico mesmo ela tenha organizado e falou, preciso agendar isso porque já está passando, já é importante, vai virar urgente. 10 minutinhos ela liga lá e agenda e ela já pode riscar. Depois ela já prepara a sequência de prioridades. Prepara um e-mail para o João cobrando o relatório de ontem, que ela já percebeu na pendência. Preciso resolver isso, já trouxe para cá. Talvez, como ela vai demorar mais de 2 minutos, você pode imaginar que seja um e-mail um pouco mais elaborado, talvez ela tenha que pegar e anexar alguns arquivos, vai precisar aí de 15 minutos, por isso que não foi feito lá nos 2 minutos que a gente identificou. Terceiro é agendar uma reunião, talvez não essa reunião, uma outra reunião. Depois imprimir um relatório e aí você está percebendo também que não é tão específico e detalhado como uma meta SMART. Aqui é só qualquer nome intuitivo para você entender, para que você olhe, eu sei o que é isso aqui, agendar a reunião, é ter que falar com 5 pessoas, é ter que mandar e-mail e confirmar, e eu preciso de 15 minutos para fazer isso. Depois imprimir esse relatório, que pode dar um trabalho, você tem que organizar, mexer em alguma coisa na impressora, botou meia hora aqui. Talvez já com a margem de 20 minutos que ele atribuiu para todas as tarefas. Algumas que tem 15 é porque realmente ele sabe que não vai precisar de tudo isso. A planilha complexa talvez seja a elaboração dessa planilha, a correção dessa planilha, o envio dessa planilha ou todas essas coisas juntas. E aí as 2 horas que estão atribuídas. E depois, por último, ficou preparar o material da reunião, 1 hora para desempenhar essa tarefa. Perceba novamente que não tem horário para fazer isso aqui. Talvez ele possa começar ligando para esse agendamento médico, talvez antes de chegar no trabalho, talvez no celular. E resolvido isso, chegando na estação de trabalho, manda o e-mail. Agora, a planilha complexa pode ser que ele espere estar num contexto um pouco mais favorável. Por exemplo, no contexto em que não só em frente ao seu computador e na sua estação de trabalho, mas em algum momento em que o fluxo de pessoas na sua sala esteja mais tranquilo. Talvez depois de uma refeição em que ele conseguiu recuperar as energias e aí ele está mais apto ou apta para preparar essa planilha que é complexa e depois, ou pode ser antes da reunião, depois da reunião. De qualquer forma, está aqui um exemplo de como você fazer a priorização diária, como calcular essa duração desse tempo. E aí a terceira coisa, que já apareceu ali, mas a gente vai trabalhar, é a priorização. Fazer primeiro as atividades mais rápidas, até 5 minutos, e mais fáceis. Então vamos voltar aqui no exemplo só para a gente poder identificar. Ligar, por exemplo, para o agendamento médico é muito simples. Talvez esses 10 minutos seja com alguma margem, porque em 5 minutos você consegue ligar e fazer esse agendamento se ele for simples. Então ele já priorizou algumas coisas que demandam menos tempo dele e são mais fáceis de fazer. 2 coisas, você já resolve pendências, você já risca e também você já tem aquele sentimento de conclusão de que seu dia já está progredindo. Lembra que um dos maiores motivadores e engajadores em qualquer tipo de processo que a gente se inicia, seja um processo de organização de tempo, financeira, de trabalho, é a sensação de progresso, é saber que você está dando passos e passos importantes, que tem a ver com uma conexão com algo maior. Isso vai te ajudar a se manter estável e motivado nesse processo. Depois você vai ter que resolver qualquer urgência o mais rápido possível. Apareceu uma urgência, apareceu aquele carro que corta você no meio do trânsito e você está vendo que aquilo ali tem que ser resolvido logo, você já resolve porque você tem que voltar para fazer o que é importante. Não substitua as coisas importantes pelas urgentes, a gente já falou isso sobre essa contaminação de esferas aí, quando a gente falou da tríade. E depois você vai executar as atividades difíceis ou complexas no seu período de maior produtividade. Foi o que eu falei sobre a planilha complexa. Você tem que entender que o seu corpo ele tem um estoque de energia e essa energia sim é usada para processar aqui na sua mente, no seu intelecto e o seu corpo também para manter como um todo. Se você gasta muito dessa energia e deixa uma atividade para depois que você gastou muito dessa energia, o seu rendimento vai ser menor, o seu envolvimento vai ser menor e a sua motivação vai caindo. Você pode entregar um resultado que não é o que você está acostumado a entregar. Tá bom? Então você tem que gerenciar a sua energia. Existe hoje uma nova abordagem que está chegando para a gestão do tempo, que tem não só a ver com a gestão da sua atividade, mas a gestão da sua energia e como você distribui a sua energia dentro do tempo, dentro das atividades que você tem que entregar. De qualquer forma, você tem que entender isso, conhecer o seu corpo, conhecer como você pode fazer algumas coisas, quando você pode fazer outras. Recorrer, por exemplo, à cafeína, não habitualmente, mas estrategicamente,
Primeiro porque se você consome cafeína ou qualquer estimulante para aumentar a tua energia, para você ser mais produtivo constantemente, você está criando uma resistência, uma tolerância que vai diminuindo esse efeito ao longo do tempo. E aí você vai ter que compensar essa diminuição com mais. E aí você entra num ciclo ruim, às vezes de vício, às vezes de degradação da sua energia e do seu corpo. Dor de cabeça, mal-estar e qualquer outra coisa que só vai acumulando e prejudicando a sua produtividade. Outra coisa, se você identificou qual que é esse período seu de maior produtividade, está dedicado, está envolvido, está entregando, pode ser que apareça alguma outra atividade e você precise delegar essa atividade para outras pessoas. A delegação também, talvez a gente precisasse de um outro curso só para falar sobre delegação, mas rapidamente, delegação é você pegar aquela atividade e confiar lá a uma outra pessoa que esteja apta a desenvolvê-la. Você vai precisar acompanhar, você vai precisar medir resultados, você vai precisar corrigir erros, mas insistindo. Por quê? Se você está no período de maior produtividade, não faz sentido você gastar tempo com atividades que podem ser delegadas. Então isso também te ajuda nesse conceito de meu dia de trabalho, de separar esse dia para o seu trabalho, para você entregar o seu melhor, para você construir o seu caminho rumo aos seus objetivos. E a quinta coisa, agrupar atividades semelhantes no mesmo período. Se você tem 5, 4, 10 ligações para fazer, junta todas elas, de preferência num horário que você vai conseguir falar com todas essas pessoas, provavelmente. Talvez se o seu expediente começa meio-dia, liga a partir de 1h30, 2 horas, já deu tempo de tudo acontecer, as pessoas que entram mais tarde, as pessoas que almoçam, tudo isso, e você concentra suas ligações e já resolve as demandas. E-mail é a mesma coisa, se você já está com a caixa de entrada aberta do seu e-mail, já está começando a redigir, já faz logo tudo junto em bloco, para você poder riscar logo todos os e-mails, independente da prioridade que você atribuiu. De repente, esse e-mail é mais importante, esse e-mail é menos importante. Você começa do mais importante para o menos importante, mas dentro desse mesmo bloco de e-mails, ok? Foi basicamente isso. Algumas ideias, algumas sugestões para que você consiga, tenha a capacidade de organizar o seu dia de trabalho, para que ele seja mais fluido, para que você consiga, inclusive, medir o que você entregou naquele dia. Você possa dar o feedback para a sua chefia, olha, produzi isso por causa disso, isso aconteceu, isso aqui eu resolvi mais rápido. E você, chefia, olhar para a sua produtividade e a produtividade da sua equipe como o resultado diário que está conectado com o resultado que vocês já discutiram para a semana, que tem tudo a ver com aquelas 4 metas que vocês separaram no mês, que também tem tudo a ver com as 8 metas que vocês prepararam no ano, que tem tudo a ver com a estratégia de MP que a gente está montando, com a visão de instituição que a gente quer construir. Foi um prazer falar com você mais uma vez. Eu te espero encontrar no próximo vídeo. Até mais.